Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, como o João estava falando aqui, adiantando, eu sou o Antônio José da Jovita, também conhecido como vô da Jo. Eu sou a Jovita Gregória, a Jo do vô. Bem. Já é o segundo ano que a gente tem feito um trabalho com casais. E esse trabalho leva uns 3 meses. A gente ainda não teve liberdade diante do Senhor para fazer mais de uma vez por ano, por causa das atividades que cada um de nós tem também. E temos uma limitação de tempo também na questão do dia escolhido, porque o dia mais favorável para nós é na sexta-feira. Isso acaba complicando um pouco para algumas vidas, que é uma pena, porque é um trabalho muito interessante. Eu anotei algumas coisas aqui, porque quando a gente fica aqui na frente, eu acho uma responsabilidade grande, a gente fica um pouco tenso e pode esquecer de falar algumas coisas, então eu vou ler. Estamos aqui mais uma vez para dar um testemunho que foi feito no encontro de casais para estudar a palavra de Deus sobre casamento. Este estudo é chamado por muitos do curso Casados para Sempre. Ele tem 13 lições para nos alertar sobre possíveis falhas que podemos cometer no relacionamento de casados. Mas, como todo conhecimento que adquirimos, se não praticarmos, é em vão o esforço. Manter o relacionamento saudável é se manter em uma posição de não desistir nunca do nosso cônjuge, independente das circunstâncias. É como caminhar cristão. Primeiro nós cremos e depois permanecemos na presença do Senhor. E quando nos afastamos da presença dele, começamos a ter problemas. Outro ponto importante é manter o foco nos pontos positivos do nosso cônjuge e sermos parceiros, ajudando um ao outro no dia a dia. Muitas vezes, achamos que fazemos muito e deixamos o nosso cônjuge extenuado. Quando colaboramos, todos trabalham e ficam muito menos desgastados. E para isso, precisamos nos comunicar bem. E comunicação me parece ser, não parece ser o ponto mais forte em muitas das relações. Mas eu vou ficar por aqui, porque temos hoje alguns casais preciosos aqui para testemunhar o que aconteceu no relacionamento deles durante o período de estudo. E eu queria deixar uma palavrinha que eu aprendi algum tempo atrás, é do pessoal asiático lá, não sei se são japoneses ou coreanos, que a palavra é wabi-sabi. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. Essa palavra quer dizer ver perfeição nas imperfeições. Nós gostamos muito de apontar as falhas dos outros, mas nós não conseguimos ver as nossas próprias, como a palavra de Deus diz, né? Como é que você pode tirar o cisco no olho do teu irmão ou um argueiro no teu olho? Mas antes de começar os testemunhos, eu queria chamar aqui 2 pessoas que ajudam nesse trabalho e que têm uma experiência ou têm dado um viver que me deixa bem pequenino diante deles, né? É o Milton e o Nilo. São 2 irmãos preciosos que ajudam nesse trabalho. Se vocês puderem dar uma palavrinha aqui, vai ser muito bom. São irmãos que têm um matrimônio que eu poderia dizer assim, exemplar, né? Eu sei que muitos não gostam desse termo, mas eles têm demonstrado experiências de vida que nos deixam bastante animados, né? Que o casamento, na palavra de Deus, é para sempre, até que a morte nos separe.
Esse negócio que o vô falou de exemplar é meio complicado. Na verdade, a gente... Não sei se a gente pode falar que a gente é exemplo, né? Porque nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e no decorrer do curso a gente percebe que é igual dos seus irmãos, né? Na verdade, quando a gente inicia esse trabalho, a gente é mais um cooperador. Nós estamos ali cooperando na administração daquele trabalho, né? E uma coisa que eu gosto muito desse trabalho, que já alguns trabalhos que nós já fizemos, é porque ele me permite, principalmente eu, que sou muito carente, de me aproximar mais dos irmãos, de conhecer mais os irmãos, né? E aqui dentro da comunidade mesmo, tem muitos irmãos casados, que pode falar a verdade, que eu nem sei o nome. Nem sei o nome, né? Então, eu acho que quando nós temos esse momento, esse convívio dessas 3 semanas, eles nos fazem nos aproximar mais, de ver a dificuldade dos irmãos, os irmãos nos conhecer também as nossas dificuldades, que são muitas, né? E assim vamos caminhando, estreitando os laços, né, que nós precisamos. Né? Se nós somos família, nós precisamos ter intimidade maior com os irmãos. Não para conhecer a história dos irmãos, mas para ver que os irmãos é limitado igual a nós mesmos. As mesmas dificuldades que os irmãos têm, nós também temos. Às vezes, algumas dificuldades que nós passamos, nós possamos transmitir para os irmãos, dar alguma direção e aprender com os irmãos também. Então, eu gosto muito deste trabalho por isso. Né? Vou deixar o Nilo falar também, que eu não estava nem preparado para falar, o vô me pegou de surpresa aqui. A paz, irmãos. Quando o Milton falou a questão de exemplo, ele usou um hipérbole, viu? Pode ficar tranquilo. Apesar de 22 anos de caminhada de vida conjugal, esses momentos que a gente tem juntos é simplesmente para rememorar os nossos votos conjugais. Eu acredito que se perguntar a muitos casais aqui quais foram os votos que vocês usaram no dia da cerimônia dos seus casamentos, acho que a maioria não lembrarão, todos. Né? Então, esses momentos são momentos oportunos para que a gente possa rememorar os votos conjugais e, com isso, a gente trabalhar a nossa caminhada, né, da vida conjugal, matrimonial, né, para que ela seja mais leve. Né? Os mandamentos do Senhor não são penosos, e esse é um deles que nós devemos lutar para cumprir, né? Que nossos relacionamentos sejam exemplos, assim como há o casamento celestial da noiva, né, de Cristo e a igreja, nosso casamento também possa refletir essa vida espiritual que nós temos, né, que é muito maior do que o casamento terreno. Né? Então é isso, irmãos, que vocês possam ser estimulados, né, juntamente com os testemunhos que aqui estarão acontecendo, para que vocês possam se dispor a trabalhar os seus relacionamentos, né, que essa é a vontade de Deus para cada um de nós, viu, irmãos? Amém. Bom que os irmãos são humildes, né? Nem na deles, mas são preciosos, irmãos. Se vocês tiverem a oportunidade de se aproximar deles, vocês vão ver quão maravilhoso o Senhor tem trabalhado na vida deles e quanto eles têm algo bom para passar para a gente, né, sobre o relacionamento. Eu sou muito privilegiado de tê-los tão próximos, e quando tem esses momentos, nós temos a oportunidade de encontrar 2 vezes por semana, e é um momento de grande regozijo para mim, né? Bom, então nós vamos chamar aqui alguns casais, tanto o marido quanto a esposa têm liberdade de compartilhar aquilo que o Senhor fez por eles nesse tempo. Né? Então eu queria chamar primeiro aqui o Willer e a Jéssica. Bom dia, irmãos. Gostaria que nós orássemos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Tudo foi preparado, Pai, mas nós queremos reforçar que nós estamos aqui, inteiramente submissos ao Senhor, ao Teu Espírito e à Tua direção. Que de alguma forma, Pai,
aquilo que nós formos falar, vindo do Senhor, venha edificar a tua igreja, porque é esse o propósito de estarmos aqui. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente se apresenta lá no curso, eu sou a Jéssica do Willer, que todo mundo sabe que é meu príncipe. Eu sou o Willer da Jéssica. Você precisa. Bom, irmãos, vou tentar ser bem breve, fazer igual o Rô fazia, cronometrar, né? Bom, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né? Eu e a Jéssica, a gente teve o privilégio de fazer Casados para Sempre, a primeira vez, com 2 anos de casados. Nós somos talvez os mais novos, né, desse curso. A gente tem 5 anos de casado somente, né? Então a gente aprendeu muito com quem tem mais tempo. E pelo fato da gente estar fazendo a segunda vez, é porque a gente tem coisas para poder aprender com o Senhor, né? E melhorar. Particularmente, eu como marido, aprendi muito com algumas lições, mas 2 se destacaram bastante. Uma das lições foi sobre os papéis, e o papel do marido, né, que me chamou mais atenção, foi com relação à busca do Senhor. Eu como marido, eu não devo providenciar somente as coisas materiais, coisas físicas. Eu devo primeiramente buscar as coisas do reino e trazer isso para a minha família. E isso começou a me confrontar um pouco, porque nós não temos filhos ainda, né? E qual marido que eu quero ser, qual pai que eu quero ser, se eu não tenho exercido esse papel dentro da minha casa, né? Eu tenho que ser a principal fonte de ensino do Evangelho dentro do meu lar. Eu tenho que dar o propósito divino à minha esposa e aos meus futuros filhos para buscar o Senhor, para trazer a salvação, né? Para encontrar a plenitude do Espírito. Então, se eu não estou exercendo isso hoje, é algo grave para mim, mas eu tenho que mudar isso, né? Em 1 Timóteo 5,8 fala assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então eu quero ser o intercessor principal da minha família, lutando por batalhas espirituais em favor de cada um. É isso que eu tenho que buscar como marido, como futuro pai, né? Deuteronômio 6,6,9 fala que todas essas palavras que hoje lhe ordeno que estejam em seu coração, ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, essa palavra está hoje no meu coração. E o segundo papel é sobre a oração. Eu e a Jéssica, a gente tem vidas individuais de oração, né? Mas a oração em conjunto é muito sazonal, desde o início do nosso casamento. Isso também é algo grave, porque a palavra do Senhor diz que também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, a gente começou a mudar isso durante o curso. Isso tem sido muita bênção na nossa vida, porque a gente tem orado, a gente tem priorizado a oração na nossa vida em conjunto. Porque assim a gente consegue se aproximar do Senhor, ter mais intimidade com o Senhor. O Senhor tem nos dado muita resposta das nossas orações e somos muito gratos por isso. Vou passar a palavra para a minha. Irmãos, vou dar liberdade para os irmãos. Se eu estiver falando muito rápido e demorar, eu Vivi, pode levantar o braço aí para mim.
Irmãos, antes de falar sobre casamento, sobre o curso em si, todas as vezes que eu penso sobre casamento, eu penso e lembro da minha casa. A minha casa, ela foi construída pela minha cunhada, ela é engenheira civil. E nós acreditamos que ela seja a pessoa que mais conhece sobre a nossa casa. Direto, vira e mexe, a gente está procurando ela para saber alguma coisa, uma informação. Ela teve acesso, ela que teve acesso à planta, à construção como todos, os manuais. E da mesma forma, eu penso assim sobre o casamento. O casamento, ele foi planejado e projetado pelo nosso Deus. E ele deixou uma planta para nós, um manual para a gente, que é a palavra dele. E embora o mundo ele tenha tentado mudar as regras, né, banalizar as regras, colocar umas coisas, tirar outras, né, ou como algumas pessoas gostam de falar, romantizar demais o casamento, a palavra do Senhor não cai em desuso. Né? Ela não está atrasada, né? Ela ainda vale para nós hoje. Eu gostaria que a gente abrisse, por favor, em 2 Timóteo 3, 16 a 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, é essa palavra que deve nos reger. Ainda que o mundo tente desconsiderá-la, é essa palavra que nos rege. É essa palavra que é útil. E aqui, o texto não está dizendo que está limitado a um determinado tempo. Não, ela é válida para nós hoje. Então, por que, se eu tenho acesso à palavra na minha casa, né, de vários meios, digital, escrito, por que eu vou fazer um curso, então? Para que eu vou lá toda sexta, 13 semanas, me reunir com os irmãos? Se eu posso abrir esse manual aqui, ler na minha casa com meu esposo, posso pegar a apostila. Eu gosto de dizer que o curso em si, ele não tem nenhum poder transformador, né? Você pode pegar a apostila e ler a letra fria ali. Mas, irmãos, por causa do versículo que o Willer leu, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Então, a diferença não é o curso, a diferença é a presença do Senhor. No nosso ajuntamento ali. Quando irmãos que acreditam, compartilham da mesma fé, dos mesmos valores, se reúnem ali interessados, né, no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, há poder nesse ajuntamento. Né? É a presença do Senhor que faz a diferença ali. E nós podemos ver, durante o curso, como que o Senhor nos transformou individualmente e coletivamente. A gente ali desfruta de um ambiente de segurança. Eu me sentia segura ali. Né? Um ambiente em que eu podia expor os meus pecados, meu marido podia abrir o coração, nós podíamos colocar as nossas dificuldades, não sermos julgados por isso, e os irmãos da mesma forma, não se colocaram no patamar assim elevado, nós somos muito melhores que vocês, de forma nenhuma. A gente ali no mesmo nível, todo mundo dependente do Senhor, carente do Senhor, e quando a gente abre as nossas bocas, quando a gente se abre para o Senhor, né, para aquele grupo ali, nós somos curados, nós somos transformados, sarados. Como que o Senhor, Ele age de fato assim quando nós estamos dispostos? Foi assim, pessoalmente, né, como o Senhor me tratou. Eu pude ver ainda, não vou me expor mais que meu marido, mas eu pude ver como que eu sou egoísta ainda, como que eu sou focada nos meus próprios interesses, né? Eu vi e entendi que isso é consequência do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, né, e consequentemente no casamento, ele nos tornou egoístas, né, interesseiros. A gente quer sair por cima todo momento, a gente é orgulhoso. Né? A Eva, ela jogou a culpa na serpente, o Adão virou e falou: a mulher que tu me deste, ninguém quis assumir a culpa. Assim é a gente. Né? A gente ainda é egoísta, a gente carece do Senhor. E o Senhor, né, Ele tem interesse em nos mudar. Né? Ele tem interesse, Ele não quer nos deixar nessa condição.
né? E nem só nos salvar, Ele quer trabalhar em nós, né? E eu percebi o quanto que eu preciso fazer a oração do João Batista, quando ele fala, né? Senhor, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Irmãos, como que eu preciso ser esvaziado de mim? Como que eu preciso me livrar, né, de tantas coisas que impedem de eu manifestar a glória do Senhor na minha vida e no meu casamento. Eu creio na palavra do Senhor quando diz que quando nós recebemos o Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo do Senhor. E nós somos selados com o Espírito Santo do Senhor, não é só para a gente desfrutar do consolo do Espírito Santo, é para que Ele seja visto em nós, nas nossas vidas, no nosso casamento, né? A gente conhece muito bem o versículo que fala sobre o fruto do Espírito, né? Amor, eu tenho certeza que os irmãos sabem muito melhor do que eu. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas como que eu vou viver isso se eu estou cheia de mim mesma? O Espírito Santo, ele não sai de nós somos selados com ele. Mas às vezes a gente apaga o Espírito Santo de nós no nosso dia a dia, porque a gente está cheio de nós mesmos. A gente não transparece, a gente não deixa o Espírito Santo agir em nós, né? Que ele seja evidenciado porque nós estamos cheios de nós mesmos. E eu percebi que... Vou pegar aqui que eu fico mais calma, segurando. Eu percebi que eu estou muito interessada na transformação do Willer. A gente faz algumas atividades, né, que o curso nos proporciona, muito boas, e a gente tem que preencher alguns quadrinhos. Aí, nesse preenchimento, em alguns deles, a gente pode preencher sobre o outro. Rapidinho aparecia para mim lá, ó, eu tinha que preencher sobre ele, sobre o que ele tinha que melhorar. E quando era eu? Quando era eu tinha que ficar pensando. Por quê? A gente está interessado na transformação do outro. E o apóstolo Paulo, ele nos vai chamar a atenção na carta aos Gálatas, aos Coríntios. Em Coríntios, nós usamos muito texto aqui na reunião de ceia. Ele vai chamar a atenção dos irmãos, exortando-os e dizendo para eles considerarem o exame, o autoexame. Cada um examine a si próprio. Cada um examine a si próprio. E eu vi que eu sou muito rápida em examinar o Willer. Eu examino ele rapidinho. Mas quando sou eu sou lenta para examinar. Por quê? Porque a gente coloca, como o irmão já disse, a gente coloca uma lupa no erro do outro. E a gente olha o nosso de longe. A gente custa se olhar. Como eu preciso do Senhor. Aconteceu uma situação durante o curso na casa da Kelly. Eu fiquei muito brava com ele. Porque eu sou brava demais, eu preciso dessa mansidão do Senhor. Eu fiquei muito brava com ele diante dos irmãos, né? Todo mundo percebeu, né? Aí, no final da reunião, a Vivi me chamou para conversar, né? E eu não falei com ela, não. A minha vontade, sincera, era falar assim: ô irmã, estou com vontade de pedir a Kelly a panela para eu tacar na cabeça do Willer. Eu não sei se eu peço a média ou a grande, o que você me orienta? Eu estava com muita raiva. Mas a irmã, né, não cheguei nem a falar, mas a irmã dela, com aquela doçura, né, falou: irmã, entra no carro lá, já foi tudo decidido, fica quietinha, vai, tem uma atitude de amor com seu marido. A parte do quietinho eu não consegui também, não. Mas, irmãos, o Senhor tem me transformado, né? O Senhor tem me transformado. Tirando as brincadeiras, já vou finalizar, tirando as brincadeiras, né? Se eu for me examinar, irmãos, faltariam panelas na minha casa para ele tacar na minha cabeça, porque os meus erros são muito maiores. Né? É óbvio que ele não vai fazer isso, porque é meu príncipe. E o meu príncipe que erra, mas é meu príncipe, eu também, né? Irmãos, a gente precisa se examinar, a gente precisa ser despertado pelo Senhor. Eu quero finalizar com o texto de 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15, 16, que vai dizer assim: mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu queria finalizar, não só dando uma palavra
dos irmãos casados. De alguma forma, nós exercemos algum papel social, seja filho, pai, né, mãe, né, tio, sobrinho, cada um exerce algum papel. Que a gente olhe para nós mesmos, que a gente se examine, que a gente busque do Senhor essa santificação, que é uma ordenança dele. Que a gente seja santificado dentro de nós. A gente foi selado com o Espírito Santo do Senhor, nós não estamos sozinhos. É Ele quem faz a obra em nós. Graças a Deus por isso, porque se eu fosse fazer na força do meu braço, talvez duraria um dia. Se eu fosse tentar ser mansa, agora eu vou ser mansa. Então, na segunda. Na quarta, chegou na quarta, eu já não estou aguentando mais, eu explodi. Mas eu tenho uma fonte em mim inesgotável de mansidão, que é o Espírito Santo de Deus. E os irmãos também têm. Que o Senhor venha nos despertar para que nós sejamos santos e não religiosos. Amém? Que a gente trate bem os irmãos aqui, a gente chegue no carro, na nossa casa, e nós tratemos bem uns aos outros também. Amém. Então, irmãos, um dos pontos que eu acho preciosos durante o curso é o momento de compartilhar. Ninguém é obrigado a fazê-lo, mas aqueles que fazem, mesmo os que não fazem, conseguem perceber que aqueles que têm liberdade de fazer, você vai encontrar, muito provavelmente, muita semelhança com o seu relacionamento. E isso é muito rico. E faz ver que a gente não é o único que tem certas limitações, né? E quando nós estamos juntos ali, a gente pode também ter a oportunidade de orar uns pelos outros, né? E fazer com que a gente se ajude mutuamente, né? Eu queria chamar o Diego e a Rosana para dar o testemunho deles. Paz, irmãos, bom dia. Eu sou o Diego da Rosana. Sou Rosana Titi. Bom, esse curso, ele trouxe muita clareza, principalmente na primeira lição, que é a lição que fala da aliança. E o que eu pude ver é que quanto mais nós estávamos dentro do curso, a gente pôde estar mais próximos do Senhor. Porque nós parávamos para fazer os exercícios orando junto, tínhamos mais tempo de comunhão com o outro, comunhão com os irmãos também lá do curso. E isso foi muito bom e muito edificante para a gente. Eu vou falar um pouco mais. Oi, irmãos, na verdade, eu poderia falar sobre o curso em si, sobre as lições do curso, mas o que o Senhor me despertou é de fazer um convite para os irmãos também a estarem fazendo o curso. Não em si porque é um curso, mas é porque é um estudo. É um estudo da palavra de Deus. Assim, e esse estudo ele é tanto para casais que estão com problemas, que estão com dificuldades, que precisam de uma ajuda, mas também é para aqueles casais que consideram que o seu casamento está muito bom. Gente, porque nós temos que pensar, eu trouxe alguns textos na Bíblia para falar sobre isso, mas eu não vou conseguir, mas amém. Que quando Deus, lá no princípio, Ele criou o mundo, Ele criou o homem e criou a mulher. E o Senhor Jesus fala isso, que por conta dele ter criado o homem e mulher, e o homem deveria deixar o seu pai e sua mãe, e deveria se unir com a sua esposa, e os dois se tornariam uma só carne. Só que esse era o propósito de Deus, lá no início da criação. Quando o Senhor pensa no casamento, Ele projetou o casamento, eu imagino, também fala na palavra de Deus, que os planos, os projetos de Deus são muito melhores do que aquilo que a gente possa pensar sobre nós mesmos. Então, pelo máximo que você acha que você está falando, que seu casamento está ótimo, que está muito bom, saiba que Deus tem mais para você ainda. O Senhor Ele tem uma fonte extra, e é dever nossos, como cristãos, procurar essa fonte extra. Então, o Senhor,
O pecado nos impediu. Quando o pecado entrou no mundo, ele impediu que a gente conseguisse acessar o mais, a vontade de Deus. E o Senhor gostaria que a gente voltasse lá no projeto original, e para isso que Cristo veio. Quando Cristo veio, ele morre na cruz por nós, ele nos dá a oportunidade, novamente, de voltar ao projeto de Deus. E um dos projetos de Deus é o casamento. Voltar àquele projeto que Deus tinha quando ele pensou no homem e na mulher. E dentro disso, o curso vem trabalhar com a gente. Eu pergunto assim, irmãos, vocês sabem qual que é o projeto de Deus para o casamento? Qual que é a vontade de Deus? Porque o Senhor fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, acho que a gente tem que se perguntar qual que é o projeto, qual que é a vontade, como que Deus gostaria que o meu casamento fosse. E eu acho que quantos irmãos, que a gente segue uma apostila, né, a gente passeia o nosso estudo em cima dessa apostila, não quer dizer que ela é a lei, mas é porque é a palavra de Deus. Então, se a gente não conhece a vontade de Deus, como é que nós vamos seguir a vontade de Deus? Porque uma das grandes coisas que o cristão sempre fala é isso, né? Eu quero agradar a Deus, o meu desejo é esse, o bem que habita em mim quer fazer a vontade de Deus. Mas qual que é a vontade de Deus? Então, esses 13 semanas, elas são dedicadas para isso, para que a gente possa entender o que Deus quis, o que Deus projetou nas nossas vidas quando Ele nos criou, quando Ele nos permitiu que a gente contraísse um laço de matrimônio. O que Ele pensou sobre isso? E a Jéssica também falou muito sobre isso, então, é nesse propósito que é o curso. E é um estudo, irmãos. É um estudo da palavra de Deus. E eu acho que é aí que está a eficácia do curso. Porque, para quem vai para o curso, e quando eu entrei, eu achei que eu ia ganhar uma super aula assim, de psicologia, de como tratar bem o meu marido, táticas daquelas 10 formas de fazer um casamento feliz. Não é isso. Porque, gente, é o que eu falo, é o que o Senhor me mostrou. O máximo que o homem saiba sobre felicidade é pouco diante do que o Deus quer que nós saibamos, certo? Diante do que Deus projetou para nós. Então, não tem nada de psicologia. O curso é o estudo da palavra de Deus sobre o casamento. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente não tem como a gente não se analisar. A gente pegar e falar assim, o Senhor fala isso. Como é que eu estou nesse ponto? Eu estou perto de te alcançar? Eu estou muito longe de te alcançar? E para aqueles que já alcançaram, porque são vários pontos que se levantam, para aqueles que já alcançaram, amém, continua no caminho, é um incentivo, assim, essa atitude que você está tomando é uma atitude boa, continua perseverando nisso. Mas para aqueles que se deparam diante da palavra do Senhor, falam assim, eu estou muito longe, aí é a hora de nós nos pecarmos, nos arrependermos, e pedimos graça para o Senhor. Senhor, não dou conta, isso para mim é muito difícil, e eu preciso do socorro do Senhor. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente tem acesso à palavra. A gente tem acesso à vontade do Senhor. Então, nesse ponto que me tocou muito o curso em si. E diante disso, o Senhor me falou várias coisas. Mas é um incentivo mesmo para os irmãos fazerem o curso. Porque, irmãos, outra coisa também que, como cristãos, a gente vive querendo fazer é dar um bom testemunho. O Senhor fala que nós somos luz sobre a terra. E, para ser luz, a gente é luz quando a gente reflete aquilo que Deus quer. Então, quando você tem um casamento saudável, um casamento bom, não é para a sua felicidade, embora a gente ganhe vários benefícios com isso, mas um casamento saudável, um casamento bom, não é para o nosso benefício. É para que o mundo veja. Para que o mundo veja, o padrão de Deus é melhor do que o padrão que o mundo está pregando. A felicidade que Deus propõe é muito melhor do que a felicidade do que o mundo propõe. Então, a gente deve buscar ter, sim, um casamento bom,
para aqueles irmãos que consideram que o casamento é uma cruz, falam assim, nossa, o casamento é uma cruz, é muito difícil. Mas quando você busca melhorar o seu casamento, porque a gente, como cristão, assim, eu falo que é um erro muito meu, de que a gente considera que algumas coisas é tratamento de Deus, então que a gente nunca vai se livrar daquilo. Mas sobre o casamento, não. O casamento, o Senhor tem uma vontade, Ele tem um projeto. Então, não é uma coisa que Deus quer te tratar através do casamento, quer. Mas, à medida que você acertar, né, à medida que você caminhar com Ele derramar a sua graça sobre você, as coisas podem mudar, as coisas podem melhorar. E é nesse sentido que o Senhor me impactou muito sobre ser luz. Nós precisamos querer ser luz sobre esse mundo. E uma forma de testemunho, que não é falado, ele é visto. Porque o Paulo fala, né, você testemunha, se necessário for, você use palavras. Você quer pregar sobre o Senhor de uma maneira silenciosa, mas extremamente eficaz, tenha um casamento saudável. Tenha um casamento se cumpre o propósito de Deus para você. É isso. Então, façam o curso, irmãos. Qualquer irmão, se dediquem, uma sexta-feira, difícil. Eu tenho uma menina de 4 anos, e foi uma dificuldade para a gente arrumar quem ficasse com ela, mas o Senhor deu graça, quando a gente dispõe o nosso coração às coisas do Senhor. Então, irmãos, é lindo ver isso, né? Que você perceber que é o Senhor que transforma. Não é o Milton, nem o Nilo, nem o vô, nem as nossas esposas. É a palavra. Mas a palavra levada a sério. Não uma leiturazinha só para constar, né? Tinha um irmão já falecido, que os irmãos conhecem muito, que é o Christian, que ele falava assim, para você ler, para você começar a entender qualquer livro da Bíblia que você queira estudar, você tem que ler ele pelo menos 50 vezes. Né? Aí eu fiz um exercício desse, mas eu fiquei bem no começo mesmo. Né? Assim, foi o livro de Romanos. Agora a gente estuda Romanos e eu falo assim, caramba, eu não vi um monte de coisa disso aqui. Por quê, irmãos? Não é fácil. Né? O relacionamento conjugal não é uma coisa tranquila, mas é uma coisa para ser superada a cada instante. E só é superado quando os dois estão dispostos a fazer isso. Como eu disse no início, quando os dois não querem desistir nunca da presença um do outro. Né? Eu queria chamar agora o Luiz e a Isamar para dar o testemunho deles. Graça e paz, irmãos. Eu sou a Isamar do Luiz. E eu sou o Luiz da Isamar. Quer falar? Pode falar. Bom, irmãos, eu estou um pouquinho nervosa de estar aqui na frente, né? Mas, para mim, o curso foi muito importante, porque era um desejo muito do meu coração em fazer há vários anos. Mas nunca pude ter oportunidade. Aí, desde o ano passado, eu vi o pessoal falando, você ouvir, da próxima vez que tiver o curso, eu gostaria de fazer. Aí, esse ano, a Vi me convidou. A Vi, os irmãos, falaram assim. Aí, eu conversei com o Luiz, porque era mais desejo meu do que dele fazer o curso. Ele não tinha muito interesse. Mas aí, o Senhor tocou o coração dele, nós podemos fazer. Irmãos, é um curso muito edificante, sabe? A gente aprende muita coisa. A gente, como as meninas já falaram, as irmãs, não é o curso em si que vai mudar o nosso casamento, sabe? Não é as coisas que acontecem no curso, mas é a nossa vontade, a minha e do meu esposo, de mudar o curso, de mudar a nossa vida. Não é o curso em si, porque são 13 semanas, são 13 lições que a gente aprende cada sexta-feira, a gente aprende
uma lição diferente, como é que eu posso dizer? É uma lição diferente mesmo, um assunto diferente, que nós possamos usar na nossa casa, que nós possamos usar aqui na igreja. E eu vejo que o casamento em si é a extensão da igreja. Como eu estou na minha casa, como eu estou vivendo na minha família, é como a igreja está, como a igreja está passando. Se eu não estou bem no meu casamento, se eu estou tendo muito atrito com meu esposo, muito atrito com meus irmãos de sangue, que é a minha família, ou com outras pessoas no meu trabalho, eu creio que a igreja também está doente, entendeu? Por isso eu creio que o casamento e a igreja são um só, uma extensão do outro. Porque o jeito que eu estou na minha casa, a igreja também vai estar. A igreja também vai estar com falta, assim, os irmãos vão estar desanimados. Não, a gente não vai querer louvar, a gente não vai querer orar, a gente não vai querer vir para a reunião, a gente não vai querer participar das reuniões, sabe? Tanto na quarta, no sábado, sabe? Nas reuniões das irmãs. Sabe, irmão, que eu vejo o complemento, o casamento, o complemento é a igreja. E nós estamos aqui só no domingo, louvando, bem dizendo, é muito bom. Mas só que a gente tem que ver que o nosso princípio, a nossa primeira coisa que nós temos que fazer é o nosso casamento ser bem dentro da nossa casa. Porque não adianta nada eu chegar aqui no domingo, eu louvar, eu orar, eu ouvir os irmãos falando e chegar dentro da minha casa, dentro do carro e já brigar com meu esposo e falar coisas que não agradam para a vida dele. E a mesma coisa ele por mim, sabe? E é isso, porque a gente tem que aprender, tem que dizer que o Senhor que nos comanda, é o Senhor que guia a nossa casa, é o Senhor que guia o nosso casamento. E, falando do curso em si, as lições que mais me tocaram foi a lição da aliança e do perdão. Sabe, irmãos, eu não posso falar muito, que eu vou começar a chorar. Principalmente a aliança do perdão. Que eu vi ali como que eu tinha muitas coisas para mim poder perdoar em relação ao Luiz, em relação às coisas que aconteceram na minha família. E eu vi ali que o Senhor foi me libertando, que o Senhor foi me curando, que o Senhor foi tirando todo o peso que eu sentia, sabe? Todo espírito de acusação, todo espírito de culpa que eu estava sentindo. Sabe, ali foi um momento libertador para mim. E eu transmito isso para a igreja, irmãos. Quando você tiver alguma coisa com seu cônjuge, com alguém da sua família, com algum irmão, libere perdão, porque você está curando a você mesmo, não a ele. Não a ele que você estará curando, mas você estará curando a você. E mais alguma coisa? Eu só vou ler só um Mateus 6, 14, 15 aqui. Irmão, deixa eu colocar o óculos que eu não enxergo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É que nós possamos, né, irmãos, perdoar uns aos outros e estar dispostos a cada dia mais servir uns aos outros. Irmãos, vou dar só assim, dois palavrinhas rápidas antes de entrar, né, na questão do curso, das lições que a gente aprendeu, que são muito edificantes. Né? A primeira, né, eu quero aproveitar o gancho que a Rosana lançou, que às vezes a gente pensa assim, esse curso é só para casal que está em crise. Né? E, irmãos, eu arrisco a dizer, todos nós, casados, temos crise, né? Porque
não só por causa do pecado, mas também porque são dois mundos diferentes. São duas mentalidades diferentes, né? São duas pessoas totalmente opostas, né? E agora você imagina colocar tudo isso dentro no mesmo lar, no mesmo relacionamento, né? É só pela graça do Senhor, né? É só pela graça do Senhor para que haja realmente harmonia, haja realmente, né, perdão, haja realmente esse refletir da imagem daquilo que é o casamento de Cristo e a igreja, né? E o perigo, irmãos, né? O perigo é eu pensar que meu casamento está ótimo, está uma bênção. Então eu não preciso fazer esse curso aí e me acomodar. Esse é o grande perigo, né? Porque eu vou emendar com o segundo ponto que eu quero dizer, que é quando a gente fala curso, né? Então vem uma imagem assim de que é só uma pessoa falando as técnicas que vai resolver o seu problema, né? Uma aula de psicologia. Não é nada disso, irmão. É um estudo da palavra. E mais, é um tempo de comunhão. É um tempo que nós temos de comunhão, de ouvir uns aos outros. Ô, irmãos, e como é precioso nós ouvirmos uns aos outros. Sabe? Porque tem os irmãos aí que estão com 5 anos, tem problemas, né? Muitos problemas. Eu já estou com 25. E como tem problema? 35. Fiz 33 ontem. Está perfeito, né, vô? Irmãos, estão aprendendo a caminhar juntos. Estão aprendendo a se relacionar. Os irmãos entendem? Então, assim, na minha dificuldade, às vezes eu quero resolver da minha maneira, do meu jeito. E aí os irmãos falam, não é assim, né? E, sabe, irmãos, nós cantamos aqui hoje, o vô tocou nesse assunto. O versículo, né, que parece que não tem nada a ver com relacionamento, mas acredite, eu ouvi no estudo de sábado, né, falando de família e especificamente de vida conjugal, que é 2 Coríntios 3,18. Se eu estou enganado, é 1 ou 2 Coríntios. Onde é que vai lembrar aqui agora? Que fala assim, ó, todos nós, com os nossos rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, né? Somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, né? É 2 Coríntios, né? Obrigado, meu. Eu sabia que ele ia acertar. Então, assim, irmãos, esse versículo eu ouvi num estudo de sábado, falando especificamente do casamento, né? E é interessante, irmãos, que nós conhecemos espelhos de vida, né, que refletem a nossa imagem, né? E quando o Paulo está falando desse versículo, ele está falando de espelhos de bronze polido, né? É maravilhoso, porque esse espelho mostra uma imagem, mas uma imagem embaçada, né? E quando nós vemos aquela imagem embaçada, a gente, né, pode até falar, puxa vida, né? Porque, na verdade, nós estamos vendo o nosso rosto ali, né? Quando nós aprendemos a ver o que Cristo está fazendo, o que Cristo é, através desse espelho, aí nós seremos transformados. Aí nós seremos transformados de glória em glória pela imagem do Senhor, né? E outra função desse espelho é refletir luz, né? A luz do sol batia e iluminava o ambiente onde ele estava, né? Então, assim, quando eu olho para minha esposa e só vejo a minha esposa, quando eu olho para minha esposa, só vejo o que ela faz, o que ela cobra, o que ela exige, né, o que ela, né, está fazendo no dia a dia, eu só vou ver um espelho embaçado, né? Mas agora, quando eu olhar para minha esposa, para o meu casamento, e ver a luz, a glória do Senhor, irmãos, isso transforma, isso é transformador, isso é arrebatador, né?
Porque não é só uma questão de eu... Né, e isso é interessante, que você citou. É muito interessante a gente pontuar, né, as qualidades. Sim, isso é muito importante. Mas muito mais do que isso, é ver que por trás o Senhor está trabalhando. Por trás, a glória do Senhor está refletindo, né, no nosso relacionamento. É só assim, irmãos. É interessante que as lições são 13. Começa com aliança, termina com estilo de vida. Né? E a aliança faz, né? A gente olhar para trás. O irmão falou, né? Talvez a gente nem lembre os votos que a gente fez naquele dia. Eu mesmo não lembro. Eu mesmo não lembro. Eu tenho que ver a fita de novo para relembrar. A fita de casamento, era fita de casamento ainda. 25 anos, filho. Nem tem videocassete mais, né? Me chama de antigo assim. A última, de estilo de vida, fala de ser esses luzeiros que a Jéssica estava citando. Refletir, né, para outros esse trabalho do Senhor na nossa vida. Então, irmãos, assim, é muito precioso. E, irmãos, é muito desafiador. Né? Como o vô falou, se eu pegar somente aqueles conceitos e, né, esquecer, vou continuar na normalidade, né? Nós vamos voltar para a rotina e acabou, né? Inclusive, eu estava até falando assim, que saudade das pílulas. Né? Porque, irmãos, são coisas simples assim, uma pílula que você pega de namoro, de passeio, são coisas que deveriam haver naturalmente em nós. E agora precisa de alguém, irmão, aqui, ó, você precisa praticar isso aqui. Ô, irmãos, puxa vida. Então, assim, dá uma saudade mesmo, né? Mas isso deveria ser algo natural de nós, marido e mulher, né? Sair para passear, para namorar, né? Não é isso, irmão? Então, assim, é muito maravilhoso, né? Aquele tempo ali, mas é muito desafiador, irmãos. Né? E, sim, eu poderia citar aqui, né? Acho que a Vivi já estourei, né? Vou rapidinho, tá, Vivi? Eu podia citar vários pontos que me chamou a atenção. O acordo mesmo, nossa, eu preciso ser trabalhar nisso. Orar junto, preciso ser trabalhado nisso. Mas o que eu citar aqui para os irmãos, que é algo muito prático, e que, assim, né, até expressei na oportunidade, eu, por ser uma pessoa muito dura, muito explosiva, muito rigorosa, eu acabo sendo muito áspero com as palavras. Né? E tem um tema lá que fala assim, que é semeando e colhendo. Esse tema para mim foi maravilhoso, irmãos. Né? Não no sentido só de aprender, mas na prática. Quando eu comecei a praticar, as coisas começaram a mudar. Né? Porque, tanto, né, nesse sentido de ser áspero, como também negativo. Irmãos, e como palavras negativas traz, né, esse azedume para o nosso casamento, né? E interessante, né, que ouvindo os casais mais experientes aí, não é só uma questão de tratar com as palavras, né? Tem uma dinâmica lá que, né, eles representaram, né, uma loja de Deus. Então tinha lá vários produtos expostos nessa loja de Deus. E aí, né, as irmãs chegando e falando assim, eu quero tanto de fé, eu quero um tanto de paciência, eu quero um tanto de paz, como eu preciso de paz, eu quero um tanto disso aqui. Aí o vendedor chegou, né, o anjo, o vendedor chegou e falou assim, toma aqui. Mas espera aí, cadê o produto que eu pedi? Não, é semente, você vai lá plantar, para você colher. Né, porque Deus não nos dá nada pronto. Né, nós temos que plantar as sementes boas que Deus nos dá, para que nós possamos colher frutos bons, né? E o que eu vou levar para a minha vida inteira, irmãos, porque eu, como essa pessoa, né, eu sempre vou para o embate, sempre cobro, eu sempre exijo, eu sempre, né, falo e falo. E como eu falo, né? Como eu falo, né, Vivi? Mas, irmãos, eu aprendi, né, a Jo falando no dia, é importante nós semearmos aos pés do Senhor. Em oração, semearmos ao Senhor. Porque eu quero sempre que a Mazá muda, né? Sempre que quem tem que mudar sou eu, não é ela. Sou eu que sou o problema está dentro de mim. Né?
e eu fico querendo que ela mude, né? Vou apontando situações, tem que largar isso, você tem que parar com aquilo. Na voz peço, Senhor, Senhor, capacita a minha esposa a abandonar isso, que não está fazendo bem para ela, que não está fazendo bem para o nosso casamento. Irmãos, e funciona. Funciona. Chegou, eu estava, olha só, eu sou impaciente, viu? Eu semeio e já quero colher logo, né? 2 ou 3 semanas que eu estava nessa prática, ela me perguntou, você está orando por mim? Oh, sempre. Glória a Deus. Porque funciona, irmãos. Né? Porque funciona. Essa questão de nós irmos ao Senhor, apresentarmos ao Senhor o nosso cônjuge. Né? E tem uma outra lição, né, que vem logo em seguida, depois dessa, que é a visão de fé. Porque, né, como a gente é muito paciente, a gente quer ver resultado logo. Né? E o que a visão de fé nos ensina? Que Deus é capaz de fazer a mudança que Ele acha que é necessário. Né? E isso eu aprendi que é o seguinte, quando olho na minha esposa, eu vejo a glória de Deus, então eu descanso na promessa de que Deus, se Ele mudar, Ele é Deus. Se Ele não mudar, Ele ainda continua sendo Deus. Né? E nós vamos perseverar, e nós vamos confiar que Ele é o Senhor. Né? Então eu queria deixar para os irmãos, eu queria agradecer Vô, Jô, Milton, Kelly, Nilo e Vivi. Deus os abençoe. Muito obrigado por esse tempo que vocês nos proporcionaram ali. Então, irmãos, eu queria ler um trechozinho aqui, que os irmãos já até mencionaram. Gênesis 2. Vamos ler 4 versículos aqui. Gênesis 2:18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, esse versículo 25 ele é muito interessante, porque essa nudez aí não fala só do aspecto físico, não só para atração física, mas fala de uma outra situação aqui, eles não tinham nada para esconder um do outro. Eles eram transparentes. E como isso é importante no relacionamento. E principalmente na comunicação. Eu tenho muita falha, tenho melhorado, né, graças à ajuda dos irmãos, né, nessa questão de comunicação. Tenho melhorado bastante. Mas quando a gente não é muito transparente na comunicação, isso complica muito o relacionamento. Né? E a questão de acordo também é afetado pela falta de comunhão, pela falta de diálogo, pela falta de essa liberdade, essa transparência um com o outro. Né? Então, era isso que a gente tinha para falar. Eu quero ver se a Viviane quer falar. Não? Jô? Kelly não pôde vir hoje, né? A Kelly não pôde vir hoje. Também nós tínhamos aqui a Shirley e o Arnaldo, que, por causa de algumas circunstâncias pessoais, eles não podem... A Shirley está lá embaixo com as crianças, o Arnaldo está em casa, cuidando de outras atividades lá, importantes também. É uma pena, porque seria muito bom o testemunho deles, né? E nós queremos agradecer aqui os irmãos, incentivar aqueles que ainda não tiveram oportunidade de se darem a oportunidade de participar. Acho que vocês vão se surpreender muito com a misericórdia de Deus, não olhando para esses 3 limitados aqui, mas olhando para a graça do Senhor e o quanto Ele pode fazer por nós. Né? Agradecer os irmãos da liderança que têm nos permitido
trabalhar isso aqui no nosso meio, né? E eu quero orar agradecendo ao Senhor. E lembrando, irmãos, ninguém é tão imperfeito que não tenha coisas que possam ser perfeitas. E ninguém é tão perfeito que não tenha algo para melhorar. Então pensem nisso, se deem a oportunidade e vamos trabalhar juntos para crescer ainda mais no Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos por esse tempo aqui, Senhor. Agradecemos ao Senhor por cada vida que pôde participar desse estudo. Pedimos ao Senhor que conduza os nossos passos à frente, Senhor. Se for a tua vontade, que nós possamos, então, ter novas experiências nesse campo, senão que o Senhor nos guie para aquela que seja a tua vontade. Nós te damos graças no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu só queria deixar para os irmãos aqui uma forma que a gente compreendesse. Nós, como cristãos, nós buscamos aprender sobre Deus o tempo todo. Essa é a essência do crente, é conhecer a Deus, é buscar conhecer a Deus, buscar servir a Deus. Então, irmãos, o trabalho que tem sido feito com os casais é só mais um trabalho que nós temos para conhecer a Deus. Só que é um trabalho que nós buscamos conhecer a Deus como marido e mulher junto, pegando os textos bíblicos e apontando para nós aonde que nós estamos precisando tomar a cruz, aprender a ser igual a Jesus. Esse é mais um trabalho. Assim como tem o trabalho dos jovens, assim como tem o trabalho com as crianças, esse é mais um trabalho. O enfoque aqui não é nos casais. Não é isso, irmão. O enfoque aqui é como sermos cristãos na nossa casa, como representar bem a Cristo, como trazer Cristo para nosso lar. Essa é a essência do trabalho. Nós estamos aqui bombardeando a nós mesmos com a palavra de Deus. Então, quando tem uma lição de comunicação, irmão, não é que ninguém está querendo ser expert, né, vô, de comunicação, não é isso, é como eu aprender a ser cristão até nas minhas palavras, como eu usar as palavras corretas, como eu não ferir alguém, como eu não machucar alguém. É nesse sentido. Sabe, vamos uma só carne. Irmão, se eu e minha esposa, nós somos uma só carne, como que eu vou magoar ela? E mais do que isso, se ela é minha irmã, e a Bíblia diz que se eu ferir meu irmão, minhas orações são impedidas, como é que eu vou andar junto com ela, se eu não sou uma só carne? Entendeu? O objetivo desse trabalho é, mais uma vez, trazer Cristo para as nossas vidas, como marido, como mulher. E todos nós seremos beneficiados, os filhos e a congregação, e nós também. Amém? Irmãos, eu gostaria de dar os avisos.